Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos inéditos e sombrios sobre lobisomem? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo. Relato: lobisomem invadiu a casa dos meus pais no interior. Olá, Ágata, e saudações aos inscritos. Me chamo Gabriel. Eu tenho um relato de lobisomem para contar que aconteceu com meus pais. Na época, eu ainda não tinha nascido, mas meus irmãos sim, eram pequenos. Eles se lembram poucas coisas, mas meus pais se lembram de todo o ocorrido. Segundo meus pais, tudo aconteceu por causa de uma discussão besta. Algo que dava para resolver numa simples conversa. Mas o que aconteceu foi que aquele homem, o Belmiro, já tinha más intenções. E depois ficou provado quem era o lobisomem e a mando de quem ele foi atacar minha família. E por Deus, quase aconteceu uma tragédia. Para melhor entendimento, passarei a contar em primeira pessoa. Vamos lá. Me chamo Joaquim, sou filho de sertanejo, criado na lida da roça. Eu, minha esposa Rosa e nossos meninos morávamos num sítio que lutei muito para conseguir. Deus sabe o quanto trabalhei desde garoto para ter aquele pedacinho de terra. Meu sítio era nas redondezas da antiga Vila Batalhão, hoje conhecida como Taperoá, na Paraíba. A cidade ficou famosa por conta de alguns filmes, mas antigamente as coisas eram bem diferentes por aqui. Vivíamos da criação de galinhas caipiras. Eu vendia na feira. Tinha uma boa clientela, mas perdi meu sossego quando aquele maldito apareceu e mandou o mal bater na minha porta. Tudo começou por causa de um negócio mal feito. Na feira, vendi 10 galinhas para um homem chamado Belmiro. O conheci apenas de vista. As galinhas que vendi estavam sadias, de primeira. Mas uns 3 dias depois, ele veio até minha barraca, me acusando de ter vendido galinha doente. Ele chegou muito bravo e falando alto: "Você tá querendo me passar a perna, seu Joaquim?" Obviamente que eu me defendi e respondi: "Tenha respeito, homem. Galinha minha é criada solta, no milho, na terra boa. Se morreu, a culpa não é minha." E realmente, amigos, até enquanto estavam comigo, estavam bem sadias, as entreguei vivas. Mas ele estava disposto a brigar, e a coisa esquentou. Teve dedo na cara, palavrão, empurra-empurra. Se não fosse os outros feirantes, a coisa tinha terminado em sangue. Quando a discussão acabou e ele foi se retirando, me fez uma ameaça: "Você vai pagar por isso, seu cabra, eu juro que vai." Desde então eu fiquei cabreiro, pois, como eu disse, não o conhecia direito. Então comecei a ficar atento no dia a dia. E foi desde aquela ameaça que começaram a acontecer coisas estranhas no meu sítio. Uns 5 dias depois, acordei de madrugada, ouvindo passos ao redor da casa. Achei que tinha algum ladrão de galinha no meu quintal. No instinto, ia sair para fora, mas a Rosa me segurou e falou: "Não vai lá fora não, não parece passo de gente. Tá muito pesado e arrastado, isso é um bicho." Então eu resolvi ouvir minha esposa. No dia seguinte, quando abri a porta, me deparei com aquela cena. A porta de um dos galinheiros estava arrombada, penas espalhadas e faltando para mais de 6 galinhas. Tava uma caatinga horrível no ar. Muito triste e revoltado, fui limpar aquela bagunça e achei alguns ossos que pareciam ter sido chupados, estavam limpos. Então eu reforcei os galinheiros e fiquei atento. Na feira, fiquei sabendo que aconteceu coisa parecida com os outros moradores, mas lá foram os cachorros atacados. Disse que os bichinhos estavam com as tripas para fora. Estavam todos preocupados. Uns diziam que era um lobo-guará solta, outros que era uma onça.
mas eu tive certeza que não era nenhum dos dois na manhã seguinte, quando achei pegadas no quintal. A terra estava molhada porque havia chuviscado na madrugada. E vi na terra marcas profundas, eram grandes, com dedos compridos e unhas grandes. Rosa disse que aquilo era coisa ruim, que era melhor chamar o padre para benzer o nosso sítio. Eu tentava manter a calma, mas por dentro já senti o que estava acontecendo. Aquilo era um lobisomem, pois no sertão é muito comum existir lobisomens. Então eu fui até a paróquia e contei ao padre o que estava acontecendo. Ele me deu um pouco de água benta e me aconselhou a cercar a casa com sal grosso. Mas eu acho que nem o padre acreditou que era um lobisomem de verdade. Eu comecei a ficar preocupado, já não dormia direito, até que chegou a noite que aquilo tentou contra minha família. Naquela noite o tempo virou, o céu escureceu feito breu. Meus meninos dormiam juntos, nas redes no quarto dos fundos. Já devia ser umas 23 horas, quando eu estava afiando as facas para levar na feira no dia seguinte. Foi quando a Rosa veio da cozinha. Estava tremendo. "Joaquim, tem alguém lá fora, tá rodeando a casa de novo." Foi nesse momento que ouvimos tipo um uivo. Estava se aproximando. Foi um som tão forte e agudo que gelou a espinha. As galinhas ficaram alvoroçadas, fazendo um barulho danado, e a porteira bateu com força. Corri para trancar bem a porta e vi uma sombra enorme passando pela janela da frente. Juro que vi um par de olhos vermelhos, estavam brilhando no escuro. Então eu gritei: "Pega os meninos, Rosa!" E comecei a empurrar a estante contra a porta. Mas não adiantou. O lobisomem veio com um propósito certo: nos atacar. Depois de 2 pancadas, ele arrombou a porta dos fundos. Não esqueço do que vi. Era um homem com um corpo peludo, igual um cachorro. Era muito grande. As costas eram encurvadas, os ossos da costela saltados. Os dentes eram tão compridos que mal cabiam dentro da boca. Ele entrou rosnando e caçando a gente, derrubando a mesa, as cadeiras, com um ódio no olhar que parecia um demônio. Rosa gritava agarrada aos meninos, e eles choravam de medo. Peguei um facão e uma faca e fiquei na frente da minha família. Meu coração estava batendo no pescoço, mas eu só pensava em proteger eles. Aquilo veio andando para cima de mim, em pé igual um homem. Dei uma facãozada no ombro dele, mas ele não sentiu. Me deu um empurrão tão forte que caí contra a parede. Me levantei rapidamente e cheio de dor. A Rosa continuava gritando: "Ajuda! Socorro!" Ela estava na outra porta tentando abrir para correr com as crianças, mas a porta estava emperrada. Foi aí que o lobisomem se virou para eles. Eu juro, naquele momento pensei que ia perder tudo. Foi então que os gritos de Rosa e dos meus filhos chamaram a atenção da vizinhança, que apesar de suas casas não ser tão perto, graças a Deus eles ouviram. Continuei a golpear o lobisomem e ele tentava me morder e me arranhar. Foi aí que uns 5 ou 6 homens chegaram correndo, com pedaços de paus, enxadas e até uma espingarda. Quando eles chegaram, o lobisomem já estava quase em cima dos meninos. Eu não conseguia parar aquela coisa. Os vizinhos atacaram sem pensar. Foram para cima batendo com força. O lobisomem começou a se defender nesse momento. Ele urrava, mas ainda se movia como um raio. Ele era muito rápido e forte. Mas diante de tantos golpes, ele conseguiu derrubar 2 de nós e escapou. Saiu correndo igual um cachorro. Passou pelos galinheiros e ganhou o mato. Não tivemos coragem de ir atrás. Apesar de ter conseguido expulsá-lo, foi um milagre não ter acontecido uma tragédia. Estávamos muito assustados, com medo para falar a verdade. Tinha homem tremendo, dizendo que nunca tinha visto um bicho feio igual aquele.
Aqueles vizinhos passaram a noite conosco e no dia seguinte, enquanto a gente tentava arrumar os estragos, José Piau, um dos vizinhos que veio ajudar, chegou perto de mim com o rosto branco de susto e me disse: Joaquim, eu sei quem é aquele bicho. Como assim, Piau? Eu perguntei. Eu vi, antes dele fugir. O bicho virou a cabeça para o meu lado. Tinha um corte no ombro, onde você acertou o facão, não foi? Pois é, eu conheço aquele rosto. É o Valdo, primo do Belmiro, aquele que te jurou de morte. Olha, até sentei quando o Piau me falou aquilo. Sabe quando você não quer acreditar, mas é a verdade? Pois bem, foi isso que aconteceu. Descobrimos que o tal de Chico, que eu nem conhecia até então, tinha sumido faz uns meses. Disseram que ele estava envolvido com magia pesada e tinha feito pacto com coisa ruim. Me falaram até que ele podia se transformar no que quisesse e cumprir promessas de vingança. Diante dessa descoberta, senti que o melhor era ir embora da cidade. Eu não tinha garantia que o lobisomem não voltaria. E quem escapa de uma cilada, 100 anos vive. O mais rápido possível, vendi tudo e fui embora com minha família. Tudo isso aconteceu por causa de um mal-entendido, umas galinhas. Por isso, existe o ditado: quem vê cara não vê coração. Jamais imaginei que o Belmiro ia tentar acabar comigo e minha família mandando um lobisomem nos atacar. Mas graças a Deus e aos vizinhos escapamos com vida. E acredito que na hora certa a vida vai cobrar o Belmiro e o tal de Chico. Bom, Ágata, esse é o relato dos meus pais. Ouço essa história desde pequeno. Meus irmãos confirmam, apesar de não se lembrarem de muitos detalhes. Meus pais ainda vivem e gostam muito dos relatos contados no seu canal. Eles dizem que só duvida quem nunca viu. É isso. Obrigado e um abraço a todos. Relato: O Lobisomem de São Bento do Sapucaí. Boa noite, Ágata e inscritos. Me chamo Oscar. Antes de começar a contar o que eu e minha namorada presenciamos, preciso dizer que eu nunca mesmo acreditei em histórias de lobisomem. Obviamente, já ouvi muitas em rodas de fogueira. Meus avós contavam. Mas depois daquele fim de semana em São Bento do Sapucaí, tive a prova. Lobisomens existem. Foi no ano de 1993. Eu e Juliana, minha namorada na época, já estávamos juntos há pouco mais de um ano e decidimos viajar juntos. Depois de muito pesquisar um lugar romântico, o destino escolhido foi essa cidade linda. Alugamos um chalé isolado, bem no alto de uma serra. O lugar era lindo, cercado por mata nativa, com uma vista absurda de perfeita. Aquele silêncio profundo que só existe em lugares privilegiados. Enfim, uma paisagem digna de filme de romance. Seria nosso fim de semana perfeito. Saímos da capital de São Paulo na sexta, por volta das 11 horas da manhã, e chegamos lá à tarde. Fomos recebidos pelos proprietários. Nos explicaram todas as regras e fomos conhecer nosso chalé. Cansados da viagem, resolvemos ficar aquele primeiro dia só curtindo o chalé e a vista. Acendemos a lareira, tomamos um bom vinho, tudo estava perfeito, até o cair da noite, Ágata. Lá pelas 23 horas, quando o frio apertou bastante, fomos deitar. Não tínhamos nem pegado no sono quando ouvimos um som estranho vindo dos matos ao redor do chalé. Parecia algo se movendo lentamente e um lamento ecoava, tipo um choro abafado, distante. A Juliana agarrou meu braço com força e me perguntou com os olhos arregalados: "Você ouviu isso?" "Deve ser algum cachorro", eu respondi. Mas Ágata, não parecia cachorro. Eu quis acreditar que era para não assustar a Juliana. Continuamos deitados e em silêncio, e os passos foram se aproximando do chalé, e aquele lamento baixo e abafado foi aumentando. Comecei a ficar com medo e nos levantamos.
Fomos olhar pela janela da cozinha. A luz da varanda estava acesa. Conseguimos ver algo muito grande se mexendo atrás de uns arbustos. Minha alma quase saiu do corpo nesse momento. Juliana apertou meu braço com tanta força que suas unhas cravaram em mim. Mas o medo aumentou quando ouvimos um estalo alto no piso de madeira da varanda. Aquilo estava chegando perto da porta. Pensem no meu desespero. Corri para perto da porta e me certifiquei que havia passado a chave e pedi para Juliana pegar uma faca na cozinha. Foi aí que veio a primeira pancada. Foi tão forte que estremeceu o chalé. Juliana começou a chorar e eu pedia calma, mas nem eu estava calmo. Fiquei segurando a porta com o corpo e a faca tremia na minha mão. Ágata, eu sabia que não estava lidando com algo normal. Aquilo deu outra volta ao redor do chalé e foi aí que eu pude ter certeza que o que estava lá fora era um lobisomem. A silhueta parou bem em frente ao vidro da janela. Tinha mais de 2 metros de altura, pelos escuros, as orelhas eram pontudas, os ombros largos e o focinho alongado. Os olhos daquilo brilhavam num tom amarelo sobrenatural. De verdade, parecia uma cena de terror. E garanto que não era um homem fantasiado, e não era um animal comum. Realmente aquilo era um lobisomem. Ele rosnava e seu peito subia e descia, arfando como um cão em fúria. Quando ele percebeu nossa movimentação dentro do chalé, deu uma pancada tão forte no vidro que não quebrou por Deus, mas ficou trincado de ponta a ponta. Juliana correu para o banheiro e começou a gritar por socorro. Falei para ela ligar para a recepção e nada, não tinha sinal. Um absurdo aquilo. E também o chalé era muito longe da recepção. Era impossível tentar ir até lá. Ágata, foi exatamente 1 hora de terror que passamos. O lobisomem arranhava a porta, forçava a entrada, dava pancadas, tentava abrir as janelas. Eu corria para lá e para cá, tentando impedir a sua entrada. E Juliana só conseguia chorar e gritar. Ele chegou a escalar o chalé, subiu no telhado e tentava arrancar as telhas. Depois de muito tentar, ouvimos ele escorregando e caindo. Nesse momento, ele deu um uivo ou foi um grito tão assustador, furioso, que até eu comecei a chorar. Depois que ele caiu do telhado, chegou a dar mais 2 pancadas na porta e foi embora. Não sei para qual direção ele foi, mas se afastou do chalé. Talvez ele ainda estivesse escondido lá fora, não sei. Mas ficou um silêncio grande. Não dormimos mais. Foi a madrugada inteira aterrorizados e rezando para amanhecer. Assim que o dia clareou, saímos para fora. O jardim em volta do chalé estava todo pisado. Tinha marcas de patas grandes para todo lado. A porta arranhada, a janela trincada. Descemos correndo até a recepção e relatamos o ocorrido. O dono prontamente nos atendeu. Foi lá no chalé confirmar o que falamos. Chamou a polícia, que também veio rápido. Olharam tudo, vasculharam tudo, mas não encontraram sinais que indicassem para onde a criatura fugiu. Obviamente, os policiais e o dono não acreditaram que era um lobisomem. Trataram o caso como uma invasão de bandido fantasiado. Mas Ágata não tinha a mínima possibilidade de ter sido um homem fantasiado. Isso eu te garanto. Ficamos tão transtornados com tudo que vivemos naquela madrugada que resolvi cancelar a estadia. O dono me ressarciu, pediu desculpas e disse que nunca tinha acontecido caso semelhante. Não o culpo por isso. Realmente é um risco que corremos ao se hospedar perto de matas e serras. Mas se posso deixar um conselho para todos, levem uma arma. Nunca sabemos o que pode aparecer na nossa porta durante a madrugada. Essa foi minha experiência com o lobisomem. Caso verídico. Acredito que se ele tivesse insistido um pouco mais, teria conseguido entrar no chalé. E hoje eu não estaria aqui contando essa história. Obrigada pelo espaço e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. No primeiro relato, vimos o desespero que seu Joaquim passou tentando defender sua família. Realmente,
O lobisomem não estava para brincadeira. Ele foi no endereço certo e com um propósito certo: ceifar a vida daquela família. Ainda bem que os vizinhos foram valentes e ajudaram seu Joaquim. No segundo relato, mais um caso de lobisomem aparecendo em hospedagens. É como se eles sentissem o cheiro dos turistas e aí aparecem para tentar fazer alguma maldade. Felizmente, o chalé era bem resistente e ele não conseguiu invadir. Diante de tantos relatos de aparições em hospedagens isoladas, deixo aqui uma pergunta para vocês. Vocês teriam coragem de se hospedar num local isolado sem qualquer tipo de arma? Deixem aí nos comentários a sua opinião. E peço também um like para ajudar o nosso canal Uivos Amigos. E vamos aos salves de hoje, né? Sextou com muito frio aqui no interior de São Paulo. E aí na sua cidade, tá frio também? Vai um salve especial para Juliano Anthony da Silva, Andy, Adria Costa, Marisa, Felipe, Evaldo Ribas, Severina Barbosa, Nilce do Lago, Jonas Luiz, Joana Santos Saraiva, Elisandra Cruz, Luciana Nascimento, Karina Alves, Sofia, Deus Rache, Cláudia Costa, Arlete de Freitas, Iraci, Paulo Daltro, Cantinho da Ed, Verdades Inconvenientes, Fábio Barros, Eliezer Gonçalves, Orlando Alcovias, Dani Ribeiro, Divina da Silva, Ailton Marinho, Né Oliveira, Luciano Luiz Sena, Sônia Maria Moura, Kátia Cristina, Eliane Nascimento, Velda, Guilherme Martins, Antônio Júnior, Natália Ribeiro, Ângelo Augusto da Silva, Iago Coelho, Carla Krause, Maria de Fátima Soares, Maria Gomes, Eunice Terezinha de Arruda, Giovânia L, Tânia Tomico, André Lima, Daniel Watley, Márcia Cristina, Ana Paula Oliveira, Florinda Dias, Hélio de Castro, Rayane Marchiori, Emerson Tadeu, Milena Moura, Ana Cristina Mendonça, Luciano Costa, Dayana Mendonça, Marcelo Furlan, Inácio Fernandes, Carla Aparecida Bueno, Maria Gracinha, Milton Cândido, Simone Fagundes, Suzane Palim, Sebastião Paulo Rodrigues, Eduardo Nascimento, José Carlos, Jorge Capela, Beatriz Reis, Rosimeire Ramos, Iraci Souto, Rosilda Pereira, Angélica Guimarães, Marcos Pereira Cruz, Alessandro, João Passoni, Cláudia Motola, Francisco Oliveira, Eloá Marques, Marisa Oliveira, Valdênio Oliveira, Jabutipiranga e Eliane Sampaio. No próximo vídeo tem mais salves porque vocês merecem. E eu fico por aqui, amigos, desejando a todos uma excelente noite, um final de semana abençoado, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!